A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus capítulo 8. Vamos ler alguns versículos. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Os irmãos podem se assentar, né? Graças a Deus por esta oportunidade de nós estarmos mais uma vez aqui ministrando na casa do Senhor juntamente com os irmãos. Desde o dia que o pastor mandou mensagem para a Nena, eu comecei a estudar a palavra de Deus, e esses dois textos falam grandemente com o tema da campanha. Que Jesus, depois de fazer o seu discurso das bem-aventuranças e de todo aquilo lá, desceu do monte e encontrou, e uma multidão o seguia. E ele encontrou um leproso, meus irmãos. E este leproso chegou para Jesus e disse, era ousado. Primeiro, por se aproximar de Jesus. Segundo, por se aproximar da multidão, porque ele não podia se aproximar de ninguém. E disse a Jesus: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me curar. Isso é ousadia, meus irmãos. Porque naqueles dias não era fácil chegar ao perto do Mestre. E no mesmo instante Jesus tocou nele. Jesus, pelas leis, não poderia tocar num leproso. Mas Jesus tocou naquele leproso e ele ficou sarado. E foi instantâneo, foi na hora, não foi para amanhã ou depois da manhã. Foi na hora que ele foi curado. E o que mais me chama a atenção, porque Jesus disse para ele: olhe, vá, mostra-te ao sacerdote, oferece as ofertas que tem, não conte a ninguém. Só que Jesus já desceu com a multidão. E aquela multidão viu isso acontecer. Como é que alguém não ia contar? É óbvio que alguém falou, e a sua fama se estendia. E logo em seguida aparece um outro personagem. E esse personagem, eu acho uma pessoa assim, extremamente incrível mesmo. A fé deste homem. Porque ele era um centurião. Provavelmente ele era romano. Comandava 100 homens, era um homem de autoridade. E disse para Jesus algo interessante: olha, meu servo está paralítico, está torto, está terrível. A situação dele é complicada. O Senhor pode fazer algo por mim? E Jesus pode fazer algo por qualquer pessoa, desde que se aproxime dele, com fé. Porque Jesus não abandona ninguém de mãos vazias. Os homens podem nos abandonar, meus irmãos. Nossa família pode nos abandonar.
Mas Jesus não abandona. Aquele homem, ele falou, eu vou na tua casa. Aquele homem se sentiu assim, tão pequeno. Por mais que ele fosse uma autoridade, ele se sentiu tão pequeno perto do mestre que ele disse, o senhor não precisa ir na minha casa, mas diga uma palavra. Jesus vai dizer uma palavra que vai atuar na tua casa hoje, que vai transformar o seu lar hoje, tanto do meu lar, do nosso lar, de quem está nos assistindo. Jesus vai fazer algo maravilhoso hoje. Por esse é o Jesus que nós cremos. É o Jesus que faz as coisas acontecer. E esse Jesus nos deu algo, nos deu autoridade e poder. Ele nos delegou autoridade e poder. Às vezes nós esquecemos do texto que Jesus disse, eis que vos dou autoridade e poder. Nós lemos outros textos, mas neste a gente não se apega muito. E é nesse texto que nós devemos nos lembrar bem nessa noite. Porque a autoridade que os apóstolos tinham, a autoridade que aqueles antigos crentes tinham, nós também temos. Basta nós exercer, meus irmãos. Mas para nós exercer essa autoridade, nós temos que orar mais, jejuar mais, estudar mais a palavra de Deus. Coisas que muitas vezes nós estamos abandonando, né? E passando tempo vendo coisas que não edificam. Coisas que não trazem nada à nossa vida. Não trazem nada à nossa vida material, nem à nossa vida espiritual. Passamos tempo vendo reportagens que não vão a lugar nenhum. Nós temos que passar tempo lendo a palavra de Deus, olhando como este leproso foi curado. Jesus tocou nele, Jesus vai tocar em nós nessa noite. Porque esse é o Jesus que está vivo, está no nosso meio. Está aqui para operar milagres, meus irmãos. Tanto os milagres pequenos como os grandes, o que for para ser milagre, Ele vai fazer. Basta nós crermos, meus irmãos, abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, para que a obra que Deus realize algo maravilhoso em nós. Eu tenho pedido para Deus que Deus renove as minhas forças, me renove espiritualmente, renove como nós éramos há algum tempo atrás. Nós precisamos de um renovo. Eu preciso de um renovo. Mas isso só se dará quando nós começarmos a cada dia se aproximar mais e mais de Jesus. O mesmo Jesus que fez esses milagres, né? Ele está aqui. Ele está aqui para realizar os milagres. E Jesus disse algo que se nós orarmos ao Pai, em nome dEle, crendo, nós receberemos. Foi Ele quem disse, não foi nenhum homem. E se Ele disse, Ele vai cumprir. Basta nós fazermos a nossa parte. Qual era a nossa parte? É nós crermos. Como o leproso creu, se eu me aproximar de Jesus, eu serei curado. E ele, como eu disse, ele foi ousado, porque enfrentar a multidão, enfrentar a discriminação, né? Eles eram, bem dizer, odiados, porque a sua situação, né, fazia com que eles ficassem fora da vivência da sociedade. E nós temos o remédio para os leprosos dos dias de hoje. O remédio é Jesus. O remédio não é só a clínica. Eu tenho visto, tem um piazão que mora ali perto de casa, vai para a clínica, sai da clínica, volta tudo a mesma coisa. Porque se Jesus não atuar, não há clínica que vai curar a dependência química. Não há clínica que vai curar o alcoolismo, vai ajudar a curar o alcoolismo. Se Jesus não entrar com a solução, meus irmãos, é simplesmente ficar um pouco de tempo sem usar drogas ou bebida. Mas quando Jesus entra, há uma transformação. Quando Jesus entrou na vida do leproso, chegou até o leproso, houve uma transformação. O servo do centurião foi curado, né? Foi curado porque o centurião creu na palavra que Jesus disse que iria até lá. Ele disse, só manda uma palavra, não precisa nem o Senhor entrar debaixo do meu teto.
E o que o Jesus falou daquele homem, foi Jesus que falou. Eu nunca vi tanta fé até agora. Ele estava dizendo para aqueles que estavam ouvindo, aqueles que ouviram o seu discurso. Ele estava dizendo para os seus discípulos, vocês estão andando comigo, mas vocês não têm fé aproximada desse homem. Ele creu e isso, o seu servo foi curado. E se nesta noite nós crermos, meus irmãos, é preciso crer que Jesus vai fazer. Porque se nós orarmos só da boca para fora, não vai acontecer nada. Mas se nós crer, importa que aquele que se aproxime de Jesus creia nele. Diz a Escritura. Então nós temos que crer que Ele vai fazer. Ele vai fazer na tua vida, na minha, na vida do pastor, na vida da igreja. Ele vai nos capacitar a ganhar mais almas. Ele vai fazer algo maravilhoso no nosso meio. Basta nós fazer a nossa parte. E a nossa parte é orar, jejuar, estudar a Bíblia. E se dispor a fazer a obra de Deus. Porque a partir do momento que nós se dispormos, eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso no nosso meio. Eu creio que todos os bancos da igreja vão encher, meus irmãos. Eu creio nisso. Sabe por que eu creio nisso, meus irmãos? Esses dias eu estava pensando, estava lá em casa, eu não sei se eu vi aquilo, mas eu vi várias pessoas entrando pela porta da igreja. E o que eu vi que eram obreiros, eram pessoas para ajudar, eram pessoas que vão se converter. Eu creio que Deus vai fazer algo tremendo ainda no nosso meio, meus irmãos. Por isso nós temos que nos agarrar com Ele um pouquinho mais, crer, nos orar um pouquinho mais. Jesus vai fazer algo tremendo. Assim como Ele fez na vida dessas duas pessoas. Fez na sogra, curou a sogra de Pedro e curou muitos mais, a Bíblia falou. A Bíblia fala, Ele vai fazer no nosso meio. Os milagres vão continuar aparecendo, acontecendo. Milagres, meus irmãos. Coisas visíveis irão acontecer. Porque Jesus prometeu que vai nos ajudar e nós vamos fazer a sua obra no seu nome e tudo vai mudar, meus irmãos. No nome de Jesus está repreendido tudo aquilo que às vezes nós mesmos pensamos ao contrário. Não é o lado de fora, nós mesmos. Eu tenho orado que o Senhor mude a minha mente, mude meus pensamentos, transforme meus pensamentos, transforme a minha vida, porque é disso que nós precisamos, meus irmãos. De transformação. Nós ficamos durante muito tempo com um espírito muito crítico, que não crendo que as coisas vão acontecer. E nós temos que voltar ao primeiro amor. Voltar aos princípios e dizer, Jesus vai fazer. E no nome dEle a igreja vai crescer. E vamos vencer até o dia final. O dia que Ele nos chamar. O dia que Ele vier arrebatar a sua igreja. Eu tenho falado até, sempre com os colegas de companheiro, falei, eu tenho que estar preparado. Porque na faixa de 50 a 59 anos, meus irmãos do céu, olha. Esses dias eu até brinquei com eles, vamos passar ali na capela, ver se o meu nome não está ali. Porque você olha lá, é 54, é 55, é 58, é 57. Falei, meu Deus do céu, não morre mais gente com mais idade agora, só nessa... E eu estou nesse meio aí. Mas em nome de Jesus, nós vamos vencer, meus irmãos. Em nome de Jesus, nós ainda vamos fazer algo para o reino de Deus. Porque é para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ficar parados, meus irmãos. Todos nós temos algo a fazer na casa de Deus. Não interessa o teu grau de conhecimento. Você foi chamado para fazer algo na casa de Deus. Jesus chamou discípulos que tinham um conhecimento muito alto, como Paulo. Mas chamou pessoas simples, como um Pedro da vida que não sabia escrever o nome. E ambos foram usados por Deus. Porque aonde o Espírito Santo está, coisas diferentes acontecem.
né? Coisas maravilhosas acontecem, né? Nós temos que buscar mais os dons do Espírito, nós temos que buscar mais, crer que Deus vai trazer bênçãos gloriosas nas nossas vidas, que vai transformar muitas coisas, né? Que vai encher a igreja, mas nós temos que fazer a nossa parte e trabalhar para Jesus. Porque o tempo é curto. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né? Jesus está voltando. Tem coisas simples que talvez os irmãos não prestam atenção. Há um bom tempo, eu não sei se os irmãos se lembram, quando eu ia para a barragem, tinha um passarinho preto, pequenininho, que nós chamamos de tizil. Aquilo tinha as centenas, meus irmãos. Hoje você não vê nenhum tizil. Você já parou para pensar que até aquela curruíra que quase entrava dentro das casas, você não está enxergando mais? Sinal que Jesus está voltando, que as coisas estão mudando. Mas enquanto Ele não volta, nós temos que trabalhar. Nós temos que trazer essas almas que estão perdidas no mundo das trevas. E essa é a função nossa. Trabalhar em prol do reino de Deus. Nós temos aqui, às vezes na cidade, às vezes a gente observa, né? Temos muito morador de rua, muitos alcoólatras, né? Pessoas que dormem ali na praça vários dias. Eles não nasceram para viver essa vida. Eles precisam de Jesus. E quando Jesus entrar na vida deles, vai mudar mesmo. Ninguém vai querer morar ao relento. Porque aonde Jesus chega, há transformação. Assim como Ele transformou as nossas vidas, Ele vai transformar a vida daquelas pessoas. Porque esse é o Jesus da bênção, da cura, da salvação, da prosperidade, de tudo isso, dos bens espirituais e bens materiais. Esse é o nosso Jesus. E é nisso que nós cremos. E quando eu estava lendo esses textos, estava observando isso. O que Jesus fez por aquele leproso? O que Jesus fez por aquele servo do centurião? Aquele homem até morrer dizia assim, olha, Jesus, eu fui até Jesus e ele disse uma palavra e o meu servo foi curado. E é algo tremendo, né? Porque naquela época, esse servo aqui era um escravo. E nem sempre os patrões tratavam, os donos, né? Porque o escravo, a pessoa era menos que um animal. Eles eram os donos, o dono daquele homem, daquele servo, né? Era preocupado com ele. Então já era um homem diferente. E com o encontro de Jesus se tornou melhor ainda. Porque Jesus transforma. E Ele está aqui. E Ele vai transformar as nossas vidas a cada dia. Ele vai dar a bênção que cada um necessita. Porque às vezes a gente quer coisas que não vão nem agradar a Deus. É aquilo que Ele vai dar, aquilo que nós necessitamos. Que Ele sabe que nós precisamos. É isso que Ele vai dar. E é tremendo. Basta nós crermos, meus irmãos. Jesus vai fazer algo maravilhoso. Olha, eu estou até arrepiado, mas eu sinto que tem algo diferente. Os irmãos me conhecem, eu não sou uma pessoa de ficar falando determinadas coisas, mas eu creio que algo maravilhoso vai acontecer, sabe? É algo diferente, eu sinto isso. E quando o Jorge começa a sentir isso, isso significa que algo vai acontecer, meus irmãos. Algo vai acontecer de maravilhoso na minha família, né? Nos meus irmãos, meus sobrinhos. Eu tenho uma preocupação tremenda com os meus sobrinhos, meus irmãos, porque todos cresceram na casa de Deus. Minha mãe trouxe o Leonardo durante muito tempo. O Leonardo tem uma vontade de vir para a igreja, mas tem algo que o amarra. Então, eu tenho orado para que Deus liberte eles, para eles servir a Jesus, para um dia nós se encontrarmos todos juntos lá com a minha mãe, lá no céu. É isso que é a esperança que nós temos. Que um dia nós vamos para um lugar muito melhor do que esse que nós vivemos.
Aqui nós podemos passar por tribulações, por lutas, por doenças. No céu não haverá lembrança de nada disso. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, vamos orar nesse momento.